Pai do Senhor, estamos aí mais uma vez reunidos e é bênção. Temos que louvar o Senhor mais um domingo, onde por mais uma oportunidade temos de louvar e engrandecer o nome do Senhor. O Senhor tem nos presenteado com a vida e mais do que isso, tem nos presenteado com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com a Tua salvação. Então é motivo para nos alegrarmos. Temos vivido momentos difíceis, acredito que cada um dentro da sua proporção, dentro da sua realidade, mas com certeza todos temos passado por dificuldades, mas temos um Deus que é maior do que tudo isso. E perante isso temos que louvar, temos que engrandecer o Senhor, temos que ser grato por tudo que Ele tem feito, até nessas questões onde temos passado por dificuldades, por momentos difíceis. O Senhor tem um propósito. E diante disso tudo, eu queria, junto com os amados irmãos, abrir a Bíblia em Filipenses, já prestando o início do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor, compartilhando com os irmãos Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. E a palavra do Senhor, ela já inicia nesse momento falando conosco da seguinte maneira: irmãos, não julgo o que tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo vem nesse momento transcorrendo aos filipenses um pouco do que ele tinha como experiência e dizendo de tudo que ele viveu como um homem da lei, né? E servindo a Roma de forma perfeita dentro da lei que era colocada. E nessa transcrição que Paulo faz nesse livro, né, nesse capítulo aqui de Filipenses, ele coloca a questão de que tudo isso não é tão importante ou não serviria para tanto quanto muitas pessoas poderiam colocar, né? Que isso tudo que ele tinha como experiência, as dificuldades, as vitórias e as lutas, e tudo que ele era, né, perante a lei e Roma, é uma questão que poderia servir como esterco até então. E o que nós podemos pensar no dia de hoje? O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Independente do que você viveu, do que eu vivi, nós temos que prosseguir para o alvo. Nós estamos vivendo, como eu disse, momentos difíceis, mas diante disso tudo, o que eu e você temos trazido e focado? O ontem aconteceu, não tem mais o que fazer. O amanhã pertence ao Senhor. O que nós temos hoje para fazer? Seguir para o alvo, continuar caminhando, nos esforçando. Se o que você viveu no seu passado foram dias difíceis ou foram dias de vitórias, e cada um na sua proporcionalidade, se for mais ou menos para um ou para outro, não importa. O que importa é o que você, o que eu, o que nós temos procurado hoje. Qual é o nosso alvo? Qual é o objetivo? Assim como Paulo colocou tudo que ele tinha vivido como esterco, mostrando que isso tudo teve um fundamento e servia para chegar no crescimento que ele tinha naquele momento, mas que não era o importante era continuar prosseguindo o que eu e você temos feito hoje. No dia de hoje, se buscarem e perguntarem qual é a motivação da nossa fé, por que nós caminhamos? Caminhamos pelo quê? E por quê? Caminhamos por coisas materiais? Nos movemos por aquilo que vimos no mundo? Por aquilo que temos visto nas nossas vidas, no nosso derredor, na televisão, no mundo? Ou caminhamos buscando aquilo que é importante, que é o alvo? E o nosso alvo é o Cristo, a nossa salvação, é o prêmio soberano para que nós continuemos e nos esforcemos. Temos visto nos dias de hoje muitos irmãos ficando no meio do caminho por conta de várias situações, olhando para suas questões, olhando para suas dificuldades, olhando para suas lutas, e sabemos que todos temos, mas vamos ficar presos nisso ou vamos continuar prosseguindo?
O que o Senhor tem nos convidado hoje, pela sua palavra, e no dia de amanhã não vai ser diferente para aqueles que estão vivos, e depois amanhã também não vai ser diferente, e se o Senhor nos permitir, todos os dias das nossas vidas não vai ser diferente. Não podemos continuar olhando e nos permitindo olhar para trás e ficarmos presos naquilo que vivemos, naquilo que passamos ou naquilo que pensamos. Então, que continuemos a caminhar, porque o objetivo já foi traçado, já foi colocado. O objetivo é a nossa salvação. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. E nós precisamos de ter essa consciência. Perante todas as dificuldades que temos vivido, diante de todas as perdas ou ganhos que tenhamos, o que é importante para nós? Temos descansado no Senhor diante de todas as situações? É isso que o Senhor tem proposto para mim e para você, para as nossas vidas, hoje e todo o tempo que nós estivermos vivos, que nós possamos estar sempre fitos, com os olhos fitos no Senhor, naquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas, que é muito maior do que tudo que nós vivemos aqui, que é muito maior e muito mais importante do que todas as questões que temos passados nesse mundo. Temos vivido por momentos difíceis, passado por momentos difíceis, mas o Senhor tem dado vitória em todos eles. Ainda que eu e você não entendamos e muitas vezes passemos por situações onde olhamos e pensamos, perdi. Não foi dessa forma, porque em tudo o Senhor tem um propósito. Podemos ver que em todas as situações na Bíblia, o Senhor ampara todos aqueles que têm buscado a sua vontade. O Senhor é aquele que conserta aquilo que está danificado, que coloca no caminho aquele que está fora e que tem trazido a vida e a abundância para aqueles que têm buscado. Porque a soberana vocação nossa, que é a salvação, e esse é o alvo, tem que ser o motivo de nós continuarmos caminhando. Então eu convido você, irmão, irmã, jovem, moço, moça, criança, adolescente, os mais experientes, continuemos caminhando naquilo que o Senhor tem proposto, o alvo soberano, a nossa salvação. Os dias são difíceis, como o nosso irmão Wesley falou, mas o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é aquele que tem nos levado, que tem nos conduzido. Então eu te convido a continuar caminhando, não se deixe ficar no meio do caminho. Muitos são os atrativos ou as dificuldades, as lutas, para que nós venhamos nos desanimar e pararmos. Mas vamos em frente, o Senhor tem vitória, o nosso alvo é Cristo, a salvação, é a vida eterna. De novo, somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, precisamos continuar seguindo. Então eu convido você a se animar neste domingo, esse dia que o Senhor fez, para mais uma vez podermos compartilhar da tua palavra, da palavra do Senhor, junto com a sua casa, junto com a sua família, junto com a igreja que está através dessa ferramenta reunida para continuar adorando e louvando e invocando o nome do Senhor, buscando aquele que tem dado vida e vida em abundância e paz para aquele que tem descansado nele. Porque se não há paz é porque não há descanso nele, não naquilo que nós temos visto ou naquilo que temos vivido, porque os dias são maus. Então convido o irmão e as irmãs a orarem nesse momento, elevarem os seus pensamentos ao Senhor para que possamos receber a palavra que o Senhor já tem para as nossas vidas preparada. Porque em nenhum momento, independente da situação que nós estamos vivendo nessa pandemia ou em qualquer outro momento do mundo, nunca faltou o pão para que nós pudéssemos ser alimentados. O Senhor, através da sua misericórdia e do seu Espírito Santo, tem derramado. E mais uma vez, nesse dia, nós teremos a oportunidade, com certeza, de sermos alimentados. Senhor, te louvamos e engrandecemos por este dia, pela tua graça, misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Eu sou grato pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, da Igreja de Cristo na face da terra, Pai. Sou grato pela minha família e por todos os irmãos, Senhor, e irmãs que têm junto conosco congregado através desses canais, Pai, nesses canais que são bênção para nós hoje e sempre foi, e que estão abertos para continuar nos abençoando quanto à palavra, Senhor. Possamos nesse momento louvar-te, Senhor, engrandecer-te e agradecer-te pelas tuas misericórdias, pelas tuas bênçãos,
pelo Teu amor, Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando, nos sustentando a caminhar em busca daquilo que é o nosso objetivo, que é estar contigo, Senhor, que é a Tua salvação. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos auxiliar, Senhor, nessa caminhada. Que o Senhor nos fortaleça e que nós possamos, em todos os dias das nossas vidas, não pararmos de caminhar. Dá-nos força para isso, Senhor. Acrescenta-nos fé e que tudo possa ser feito para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Eu louvo a Ti pela vida dos irmãos que têm passado por aqui e que têm sido usados pelo Teu Espírito, Senhor, para trazer a Tua palavra. Tem sido bênção esse tempo onde o Senhor tem nos dado o pão para que possamos continuar caminhando, Senhor. Eu Te louvo pelo Teu amor, Senhor, pela Tua graça, que não tem faltado em nossas vidas. E isso é o motivo de estarmos aqui hoje, louvando-Te, adorando-Te, ouvindo a Tua palavra e compartilhando daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado por tudo. O Senhor não perdeu o controle de nada. Tudo está no Teu controle, Senhor. Ainda que nós não entendamos, podemos descansar em Ti, Senhor. E ajuda-nos a descansar em Ti, para que todos os dias possamos transbordar a Tua paz, a paz que excede o entendimento humano e que nos traz essa vida e vida em abundância, Pai. Obrigado, Deus. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja amada de Deus, a paz do Senhor aos irmãos Natan, Lucas, Fernando, Vinícius, meu filho que está aqui. Louvado seja Deus pelo Maximino. Palavra de encorajamento para nós continuarmos com o Senhor. O tema da pregação nessa noite é: somos os vasos de Deus. Tema: somos os vasos de Deus. E nós vamos ver, a partir desse tema, os tipos de vasos que a Bíblia menciona. Vasos, por exemplo, de honra, vaso escolhido, vaso quebrado. Veremos também 4 exigências para sermos vasos cheios de Deus. Ouviremos uma ilustração sobre o vaso que queria ser quebrado. E finalizando, nós poderemos experimentar um relato que está no Evangelho de Marcos. Que o seu coração possa ser aquecido pela própria presença de Deus. Mas antes nós vamos mais uma vez orar, pedir esse auxílio espiritual para esse momento. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar. Pai, nós, antes de tudo, queremos agradecer a Ti, porque é o Senhor que nos dá a força, é o Senhor que nos dá o vigor. A palavra de Deus declara que até o querer vem de Ti, o executar vem de Ti, e nós queremos agradecer. Quero agradecer, Senhor, por cada irmão que está sendo usado para levar essa mensagem através da gravação, que o Senhor também possa recompensá-los de uma maneira maravilhosa. Rogo, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender, nos ajude a obedecer aquilo que nos for mandado. Para isso, Senhor, eu rogo para que o Teu Santo Espírito nos dê uma palavra simples, clara, objetiva, mas uma palavra que tenha a unção do Teu Espírito e que ela possa fazer aquilo que apraz ao Senhor fazer. Por isso nós oramos para que seja feita conforme a Tua vontade nas nossas vidas nessa noite. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Como nós dissemos, nós vamos falar um pouco sobre ser vaso de Deus. E Deus me mostrou 4 exigências para que nós sejamos vasos cheios dele. Antes, no entanto, eu gostaria de mostrar aos irmãos que a Bíblia, em vários momentos, relata sobre que tipo de vasos pode existir. Por exemplo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 20, a palavra de Deus declara o seguinte: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 15, também é dito o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9,15. Esse texto está sendo falado para Ananias sobre um homem que então se chamava Saulo. E veja que coisa maravilhosa, a promessa, o ordenamento de Paulo foi cumprido, porque ele foi aos gentios, ele falou aos reis e ele falou a toda a casa de Israel. Um terceiro texto, que também fala sobre vaso, está no Salmos 31, verso 12. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. É Davi, num dos momentos de aflição que ele estava passando. E finalizando, em Provérbios capítulo 25, verso 4, a palavra declara: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Veja que até para você ser um vaso ou fazer um vaso, a escória, aquilo que suja, não pode permanecer. Nesse início você perceba que Deus está falando de vários tipos de vasos: vaso de ouro, vaso de prata, vaso escolhido, vaso quebrado e vaso até que está com impureza. E aí já cabe uma reflexão para mim e para você: como é que eu e você poderíamos nos chamar? Será que nós estamos no sentido como vasos de honra? Será que nós estamos no sentido como vasos escolhidos? Ou será que o momento que você está passando, você está dizendo: não, eu sou um vaso quebrado, como esse de Davi, que está deixado de lado? Ninguém quer saber de um vaso quebrado, ele não vai servir. Ou mesmo no seu coração você pode dizer: não, há coisas que precisam ser retiradas, há muita escória na minha vida. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu não sei como é que você se encontra, mas o importante para nós na caminhada espiritual não é o que nós sabemos, mas nós podemos crer que o Senhor Todo-Poderoso, que conhece a nossa vida, que conhece o nosso coração, é esse Deus que tem solução para todas as coisas. E Ele mostra para nós como é ser um vaso dele, e algumas exigências que Ele vai nos mostrar. A primeira exigência para nós sermos vasos de Deus e sermos vasos cheios dele é a exigência de estar vazio. Talvez lá na escola você tenha aprendido uma lei da física que diz que 2 corpos, eles não podem estar no mesmo local.
é uma lei, e sendo uma lei física, há um Criador quem a fez. Portanto, a primeira exigência para que nós sejamos vasos de Deus, mas não apenas vasos, sermos cheios dessa presença, é nós estarmos vazios. Agora eu quero que você preste atenção nesse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Repare o que o texto diz. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E em outras, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu quis dar uma entonação, porque eu deixei frisado aqui no meu texto, quando diz essa palavra, estavam todos, toda a casa, cada um deles, e todos foram cheios. Meu irmão, eu não sei se você já teve essa experiência, às vezes no culto, você sai daqui de um culto, e você fala, puxa, hoje Deus foi tão tremendo, o louvor, o momento da oferta, a pregação, o meu coração, parece que Deus falou tanto. Você lembra disso? A impressão que dá é que se encaixou, não é verdade? E meu irmão, o vaso para você encher precisa estar vazio. Parece uma coisa tão óbvia, mas meu irmão, no reino espiritual, na comunhão com Deus, isso é verdade. Deus não vai poder derramar em nós algo que é santo, que é sagrado, se nós já estivermos preenchidos com algo nosso, com pensamentos nossos, com sentimentos nossos. Como é que Deus vai encher? E veja, esse texto demonstra que esses homens e as mulheres estavam todos no mesmo propósito. Eles estavam vazios deles mesmos. Eles estavam querendo algo. Meu irmão, Deus quer fazer. Deus quer encher. Mas para isso, eu e você precisamos nos esvaziar de pensamentos que são contra a palavra, de pensamentos que em vez de nos levar para o alto, eles nos levam para baixo. E aí já vale uma reflexão, o que em mim e o que em você está preenchendo esse espaço que está tirando o espaço de Deus. Portanto, a primeira exigência para nós nessa noite tem a ver com que estar vazio dos nossos conceitos, vazios das nossas ideias, para que o Espírito de Deus finalmente possa ir preenchendo. Primeiro ponto, para sermos vasos de Deus, mas mais do que isso, para sermos cheios de Deus, é estarmos vazios de nós mesmos. O segundo ponto, a segunda exigência, para uma vez sendo vasos de Deus, e você ouviu, há vasos de honra, há vasos de ouro, há vasos de prata, há vasos quebrados, há vasos que precisam ser restaurados, há vasos até sujos, mas enfim, somos os vasos de Deus. Mas há uma segunda exigência para que esse vaso de Deus seja cheio, e o vaso deve estar na posição correta. Uma outra coisa meio óbvia,
Você não vai pegar o vaso e não vai deixar deitado. Você não vai pegar um vaso e colocar ele de cabeça para baixo. Esse vaso precisa estar na posição correta. Meu irmão, o que Deus falou comigo, e creio que pode estar falando com você, é: esteja na posição. E mais do que estar na posição, esteja na posição correta. E um texto que Deus me deu está em Atos, no capítulo 5, versos 27 a 30. Repare o que vai acontecer. E um dos personagens que nós vamos ver nesse texto. Atos, capítulo 5, versos 27 a 30. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Meu irmão, se você já leu alguma coisa sobre Pedro, você vai lembrar que Pedro é aquele que negou Cristo, que Pedro é aquele que dizia: não, você não vai lavar os meus pés. Pedro é aquele que era teimoso. Pedro inclusive negou a Cristo. Meu querido, naquele cenáculo, com aquele povo que estava reunido, estava Pedro. E Pedro começou a se esvaziar. E agora esse Pedro que nós lemos em Atos no capítulo 5 é um outro Pedro. E é um Pedro que está na posição correta. É um vaso de Deus na posição correta. Meu querido, sem Deus, e se não fora Deus na vida de Pedro, ele jamais diria o que ele disse. Eu vou repetir: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Outro trecho ele diz: ao qual vós matastes. Meu querido, você e eu precisamos de coragem e de autoridade, e não é qualquer autoridade, não é qualquer coragem para nós falarmos como Pedro falou nesse texto. E nós estamos vivendo tempos em que a nossa fé está sendo provada, em que a nossa fé está sendo testada, em que a nossa fé vão questionar: por que você está fazendo isso? Como esses fariseus que disseram: nós já dissemos expressamente, não fale nesse nome. E o mundo que nos cerca a cada dia vai nos apertando para dizer: nós não queremos saber desse Cristo. Como nós estamos? Qual é a posição que nós estamos? A segunda exigência de um vaso, e para um vaso estar cheio de Deus, é estar na posição correta. Meu querido, não saia da posição. Se Deus chamou para uma obra, continue. Não saia. Agora não é hora de sair. Agora não é hora de nós sairmos do barco que é Cristo. Agora é hora de nós ficarmos no barco. Agora é hora de nós falarmos: não, eu quero continuar na posição que Deus me chamou. Qual é a posição que Deus te chamou? Que o Espírito de Deus fale contigo, fale comigo, porque os dias podem ser maus e são maus, mas maior é aquele que está em nós, maior é aquele que nos chamou, do que qualquer do que qualquer ideologia que está no mundo.
Mas a segunda exigência é estar na posição correta. Uma terceira exigência para que um vaso de Deus esteja cheio de Deus mesmo é a seguinte: o vaso não pode ter rachaduras, o vaso não pode ter brechas e o vaso não pode ser colocado em qualquer lugar. Bem, nesse item eu gostaria que você abrisse em Mateus, no capítulo 9, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, versos 16 e 17, sobre rachaduras. Diz assim a Escritura: ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior a rotura. Verso 17: nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Terceira exigência: esse vaso não pode ter rachaduras. Muitas vezes nós queremos algo novo de Deus, mas como nós vamos ter algo novo de Deus se Deus sabe que há rachadura na nossa vida? Não pode haver vinho novo. Um vaso, para ser cheio, precisa ser removido toda a rachadura. Um segundo ponto é sobre brechas. O vaso não pode ter brechas. E eu quero que você abra em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22, versos 4 a 5. Olha a importância de não se ter brechas nenhuma. Esse texto, meu irmão, que nós vamos ler, versos 4 e 5, fala de um momento que Deus está soprando sobre um avivamento que vai ocorrer em Israel. O versículo 1 diz o seguinte do capítulo 22: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filho de Adaías de Boscate. E se você continuar, você vai ver que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e se dispôs a erguer e a tirar toda a rachadura. Agora veja o versículo 4 e o versículo 5. Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas, as brechas da casa. Deus não admite que os seus templos, e que nos seus templos e nos seus vasos haja rachadura, haja qualquer fenda ou qualquer brecha. Meu querido, você deve saber que Satanás está de olho nessa fenda, nesse mínimo corte na sua e na minha vida. Cuidado! Isso deve servir de alerta, já que os tempos são difíceis, já que o momento é difícil. Cuidado! Mas Deus vai, no final dessa pregação, mostrar o que Ele pode fazer para que essas fendas, para que essas rachaduras, para que essas brechas sejam sanadas. Mas um terceiro ponto dentro disso, do vaso não ter rachadura, é que o vaso não pode ser colocado em qualquer lugar.
E eu vou contar para vocês agora uma ilustração. Eu gostaria que você prestasse atenção. Eu vou ler calmamente, mas você preste atenção. Era uma vez um depósito de vasos quebrados. Achavam que ninguém se importava com eles. Nem eles mesmos se importavam. Ao contrário, quanto mais quebrados ficavam, mais se respeitavam entre si. Por isso não estavam nem aí com a sua situação. Um dia, por engano, um vaso inteiro foi parar no meio dos vasos quebrados. Mas por ser diferente dos demais, de imediato ele foi rejeitado e hostilizado. Justo ele, que tinha uma necessidade de ser aceito. Tentou se aproximar dos vasos menos danificados, aqueles que tinham apenas a boca rachada, mas não deu certo. Depois procurou se aproximar de vasos que tinham apenas um pequeno furo, mas também foi repelido. Tentou uma terceira vez, com os vasos que estavam trincados, mas não adiantou. Resolveu então arranjar umas brigas, esperando conseguir um ferimento, um risco, uma trinca, ou quem sabe, com um pouco de sorte, até um quebrado. Mas naquele lugar, uma coisa incrível acontecia. Ninguém tinha força bastante para quebrar os outros. Se algum vaso quisesse arranjar algum quebrado, tinha que se quebrar sozinho. Então ele fez umas loucuras, umas estripulias, e conseguiu se rachar sozinho. Ficou feliz, realizado, porque logo foi aceito no clube dos vasos quebrados. Mas sua alegria durou pouco tempo, pois logo ele começou a se incomodar com uma outra necessidade, a de ser o líder dos vasos quebrados e ser respeitado por todos. Para isso, teve que ir se quebrando mais e mais, e se quebrou em tantos pedaços que voltou ao pó e deixou de ser vaso. Sabe o que essa ilustração quer dizer? Uma vez você e eu sendo vaso de Deus, não é lugar para você e para mim estar no mundo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Meu querido e minha querida, o vaso de Deus não pode ter rachaduras, o vaso de Deus não pode ter brechas e nem dar brechas, e o vaso de Deus não pode ser colocado em qualquer lugar. A lição para nós, especialmente nessa ilustração, é que eu e você, como vasos dele, devemos estar no lugar certo, devemos nos encher dele. Cuidado com quem você anda, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado, porque por mais que você ache que vai conseguir a aceitação, o máximo que você vai conseguir é inclusive deixar de ser vaso. E a última exigência de sermos os vasos de Deus e cheios de Deus tem a ver com quanto menor for o vaso, mais facilmente ele transbordará. Lá em casa eu tenho um vaso que eu acredito ser grande. É um vaso de 60 centímetros de altura, tem, eu acredito, uns 40 centímetros de diâmetro. E às vezes a Eliane me fala para jogar água e eu, para tentar ganhar tempo, pego uma jarra bem pequena e jogo e acho que vai ser suficiente. É claro que isso não vai funcionar. Mas também, se eu tivesse um vaso bem pequeno,
seria muito fácil para eu fazê-lo transbordar. E aí, meu irmão, há algo maravilhoso de Deus para nós. Deus nos chama chama seus vasos. E Ele está dizendo para nós: quanto menor você for, mais facilmente eu posso fazê-lo transbordar. Eu gostaria que você abrisse no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 27 a 36. Evangelho de João, no capítulo 3, versos 27 a 36. Você vai ver que esse texto poderia ser dividido em 4 partes. João falando do homem, João falando do Cristo, de quem é Cristo, do que o homem e como o homem deve se portar diante dele, e o que vai acontecer se esse homem aceita esse senhorio. Você está aí no Evangelho de João, capítulo 3, versos 27, diz o seguinte: João o Batista respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Veja, João Batista diz: de mim não sai nada. O homem, na sua limitação, não pode ter nada, não pode dar nada, se do alto não for lhe concedido. João fala isso de si mesmo, mas depois vai começar a falar algo tremendo do próprio Cristo. É necessário que Cristo Jesus cresça e que eu diminua. E ele vai começar a discorrer e falar de quem é esse Cristo. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Veja que Cristo foi rejeitado logo no começo. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. E finalizando, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho do Homem não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A quarta exigência é que eu e você, diante de Deus, devemos nos portar e nos tornar pequenos. Meu querido, nunca foi tão necessário dizer essas palavras. É necessário que Cristo Jesus cresça e que eu e você e que toda a igreja diminua. A igreja não vai ter poder, porque não é da igreja que sai poder, é do alto. É só Cristo que tem autoridade para agir. Porque como João menciona, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. Cristo viu muito mais coisas do que nós jamais poderíamos ver. Cristo é aquele que foi enviado ao homem, a solução para a humanidade, e essa solução tem nome: Cristo Jesus. Não há outra solução, não há outra teoria, não há
outra filosofia, nada que possa salvar o homem, senão a Cristo Jesus. Mas para isso, uma quarta exigência nos foi falado, que nós nos tornemos pequenos, que nós possamos dizer: Senhor, eu reconheço, eu não sou nada, eu não posso nada, de mim não sai coisa boa. Que o Senhor faça em mim transbordar o teu Espírito. Por outro lado, o versículo 36 diz: se aquele que crê no Filho tem a vida eterna, no entanto, para aquele que não crê, não tem a vida, e ainda sobre ele permanece a ira de Deus. O mundo sem Cristo está sob a ira de Deus. Concluindo, os vasos de Deus precisam estar vazios. Os vasos de Deus precisam estar na posição correta. Os vasos de Deus não podem continuar com rachaduras, com brechas, estar em qualquer lugar. Os vasos de Deus precisam entender que não são nada, mas que quanto menores eles forem, mais facilmente poderão transbordar. Que o Espírito de Deus nessa noite possa ter falado no seu coração. Deus sabe, meu irmão e minha irmã, de qual material nós somos feitos. Deus sabe como nós nos encontramos nesse dia. E é Ele, sempre Ele, que tem a solução para nós. Eu não sei do que você está precisando. Talvez um conserto, talvez um remédio para sua alma, talvez um ânimo novo para você continuar. Eu não sei, mas eu posso lhe dizer: Deus sabe exatamente do que você precisa. E eu gostaria que você e eu, finalizando, pudéssemos experimentar algo tremendo. O Evangelho de Marcos, no capítulo 14, verso 3, diz algo muito bonito. Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Que tal nós fazermos essa experiência nessa noite? Foi o Senhor quem nos chamou de seus vasos, vasos de honra, vaso escolhido, até um vaso quebrado, ou vaso que precisa ser purificado, mas o fato é que Deus nos está tratando como seus vasos. E que tal nessa noite se nós fizermos isso que essa mulher fez? Ela quebrou o vaso e lhe derramou sobre a cabeça de Cristo. Que tal se nessa hora, nessa noite, eu e você nos quebrássemos diante dele em oração? Que tal se nós todos fizéssemos isso? Isso é um passo, meu irmão. As coisas de Deus não são mágicas, mas é algo que pode ser iniciado. E eu gostaria que você, ainda onde você está, se o seu coração está desanimado, se o seu coração está quebrado, ou até se você se sente o vaso escolhido, eu não sei, mas que tal agora, nessa hora, nós fecharmos nossos olhos e quebrarmos a nossa vida e nos derramarmos diante de Cristo.
eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pai amado, Pai querido, como nós ouvimos nessa hora, nessa noite, somos chamados teus vasos, vasos de honra, vaso escolhido, vasos quebrados, ou vasos que precisam ser limpos. Ouvimos também, Senhor, que há algumas exigências, como estarmos vazios de conceitos humanos, como estarmos na posição correta para enfrentarmos os desafios. Para nós não termos rachaduras, nem brechas, e muito menos estar no local errado. E por último, para nós sermos os vasos menores, porque como João Batista mencionou, importa que ele cresça e que eu diminua. E nessa hora, nessa noite, Senhor, queremos, como aquela mulher que quebrou o vaso sobre a sua cabeça, queremos nos quebrar diante de Ti. Queremos, Senhor, ser remodelados. Queremos que o Senhor possa retirar, Senhor, as escórias. Mas se houver vasos, Senhor, que estão machucados, que o Senhor possa de alguma maneira curá-los, transformá-los. Se houver vasos, Senhor, que por algum motivo ainda estão cheios de si mesmo, que o Senhor, com a Tua mão forte, possa ir esvaziando e tomando conta desse lugar. Pai, reconhecemos que só o Senhor tem poder, que só o Senhor tem autoridade, que do homem não vem coisa alguma boa, mas do céu, em Cristo Jesus vem. Por isso, Senhor, toma-nos, toma cada um de nós, a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Aceitamos ser teus vasos, e para isso aceitamos que o Senhor nos transforme. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que nós possamos ser gratos a Deus pela palavra que recebemos nessa noite. Fui muito abençoado e espero que os irmãos também tenham sido abençoados tanto quanto eu fui, né? O Senhor usou de forma maravilhosa e poderosa a vida do nosso irmão Marcos. E que nós continuemos buscando ser vasos de honra na casa do Senhor e pegando esse gancho, que eu e você continuemos com os nossos dízimos, as nossas ofertas, que nós possamos ser fiel àquilo que o Senhor tem nos abençoado, através daquilo que o Senhor tem concedido para nós, que nós possamos retornar, trazendo para a casa do Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas, e não esquecendo que esse mês nós temos um missionáriozinho, né? Um mês ímpar, e que nós possamos também incentivar os nossos filhos a trazer os nossos cofrinhos, né, para que a obra missionária continue evoluindo, né, e eles possam também ser abençoados com a participação, né, já desde pequenos possam ser fomentados, ser instruídos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para a vida deles, né, que é fazer parte, sendo vaso de honra também nesse motivo. E a questão do valor, às vezes você fica um pouco incomodado, pode ser que por conta do valor que você tem, e isso não importa. Assim como aquela viúva deixou 2 moedas e isso era o tudo dela, e era o que ela estava entregando, e era maior do que tudo aquilo que estava sendo deixado, que ainda que a sua contribuição seja pequena, que você faça de coração. Os nossos filhos a mesma coisa, ainda que seja 1, 2 moedas, 3 moedas, incentive o seu filho, a sua filha a trazer e continuar sendo vaso de honra na casa do nosso Senhor.
Em continuação aí com relação às orações dos nossos irmãos, né? Assim como foi citado na última sexta-feira, continuemos orando pela irmã Lúcia, o irmão João, da irmã Lázara, os nossos pastores e o irmão Salvador, que fez uma cirurgia, que está bem, está em recuperação, mas que nós continuemos em oração por esses irmãos, pelos nossos pastores e por todos aqueles que temos conhecimento, que precisam de oração, para que o Senhor continue abençoando e restaurando a vida física e a vida espiritual, para a honra e glória do nome do Senhor. Falando um pouco da nossa agenda, nós iniciamos a nossa semana hoje, mas amanhã continuamos com os nossos trabalhos. Então, segunda-feira, hora da história para as nossas crianças. Incentive o seu filho e a sua filha para que possa já desde cedo ser instruído. Tem sido bênção aqueles momentos pequenos, ainda que curtos, né? Iniciando às 10 horas, poucos minutos, mas que com certeza o Senhor tem usado de forma maravilhosa o irmão, a irmã, as crianças, né, para que possam ser propagadores da palavra, que o Senhor possa abençoá-los, continuar sendo utilizados pelo Senhor e que nós incentivemos os nossos filhos a continuar acompanhando, né? Na terça-feira, a live das mulheres, às 15 horas, que você, mulher, que possa estar acompanhando, tem sido bênção e o Senhor tem usado de forma tremenda as mulheres assim, abençoando uma a outra e incentivando na caminhada, né? Na quarta-feira nós temos a nossa escola bíblica. O pastor Helder Carantino tem sido grandemente usado pelo Senhor, tenho aprendido bastante, eu acredito que os irmãos também, com relação a tudo que o Senhor tem trazido, e usado a vida do pastor para que possamos nos aprofundar de forma maior, né, naquilo que o Senhor tem, que é a sua palavra, os seus ensinamentos. Na quinta-feira te faço um desafio com o Vinícius, às 10 horas, para os nossos juniores, os pré-adolescentes e adolescentes, que você possa incentivar, né, toda a sua família, não só eles, né, os adolescentes, os pré-adolescentes, a participar, mas todos, para que a gente possa estar compartilhando desse momento, mais uma vez, a palavra do Senhor, e com certeza novamente vai ser bênção. Sexta-feira nós temos a nossa convocação de oração, que nós possamos de forma forte e firme continuarmos em oração nesse momento, um orando pelo outro, orando pelas nossas famílias, orando pela igreja, pelos nossos líderes, pela nossa nação, pelo mundo, para que a palavra de Deus possa alcançar todos e nós possamos ser dirigidos da melhor forma, que é a forma que o Senhor tem dado. Então, que o Senhor possa estar colocando mais uma vez nossas vidas juntos para que possamos estar em oração mais uma vez diante do Senhor. E no sábado, às 19h30, a live dos jovens. Você jovem que possa estar participando, né? Eu tenho participado também, ainda sou jovem e tem sido bênção, né? O Senhor também tem usado ali aqueles que têm sido portadores da palavra para continuar fazendo a sua obra. E continuemos buscando o Senhor, sendo vaso de honra, nos deixando encher-nos com aquilo que o Senhor tem proposto para mim e para você, para que nós possamos caminhar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, rumo à vida eterna. Amém? Que o Senhor possa abençoá-lo nessa semana de forma poderosa e maravilhosa. Deus abençoe a todos, uma boa noite e fiquem na paz do Senhor.